Esse lago é a pulsação que nós estamos ouvindo aí da natureza. Não é o nosso parque, é o nosso lazer, é a nossa área de prática esportiva. A presença do Lago Paranoá é muito marcante, né? Eu não sei se Brasília seria Brasília sem o lago, porque é um cartão postal também, né? O lago, ele é criado várias vezes. Ele é criado pela primeira vez no século XVII, quando os naturalistas viram a oportunidade de, na convergência das bacias hidrográficas, ter ali um lugar especial, quem sabe, para a nova capital. Ele é criado de novo pela Comissão Cruz, que reconhece ali a oportunidade do lago, onde nós estamos, e da nova capital. Ele é criado por JK e ele é recriado pelos brasilienses. Até hoje a gente não para de reinventar esse lago. Volta de 1750, passou por aqui, por essa grande região do Planalto Central brasileiro, um estudioso italiano chamado Tosi Colombina, Francesco Tosi Colombina. Ele veio fazer uma coisa que se chama a Carta de Goiás. E na Carta de Goiás, a quantidade de anotações que ele faz sobre fios d'água, rios, córregos, pequenas lagoas, é muito grande. Então havia já uma indicação de que por aqui circulava água em abundância. A Constituição de 1891, no seu capítulo 3º, diz que deverá ser identificado, desapropriado uma área onde será construída a futura capital da República, né? Depois, em 1892, em maio, a Missão Cruz é instituída, a Comissão Exploradora do Planalto Central, em maio. E em junho, eles já estavam de partida para cá. Nessa missão viajava o botânico Glaciu, que foi o primeiro que teve a ideia de utilizar, sabe, fazer da conjunção de uma série de rios que se juntavam, né? E em cada um deles caminhando em direção ao leste até desembocar no São Francisco, né? E nessa desembocadura nascia uma coisa natural, podia ser transformado num lago. Não é uma equipe para marcar 4 pontos, não é uma equipe de marchadores, né? Mas sim um grupo de cientistas e pela primeira vez congrega, né, numa tarefa multidisciplinar. Astrônomo, botânicos, zoólogo, médico, cartógrafo, físicos, farmacêutico. E ele constitui então uma comissão de brilhantes nas suas ciências. Já para dizer, para dar, na verdade, a seguinte mensagem: não vamos somente marcar o local, mas vamos dizer também sobre a qualidade de habitabilidade desse local, que vai sediar aí uma capital de um grande país. E ele visitou essa região e na hora que ele percebeu, visitou ali o Rio Paranoá com os afluentes todos, e o Rio Paranoá tinha uma cachoeira, né, mais ou menos onde é a barragem hoje. E na hora que ele chegou naquele ponto, ele imaginou que teria havido um processo de erosão ali que derrubou algumas pedras e que aquilo anteriormente teria um grande lago. E que se repusesse ali uma barragem, ele recriaria um grande lago.
Então as virtudes do lugar que depois seria escolhido tanto pela equipe de Vargas como pela equipe de Juscelino Kubitschek, ela incluía esse lago. E quando fizeram o concurso público para o projeto, para o plano piloto da nova capital do Brasil, o lago já estava desenhado. A nossa bacia é uma curiosidade extraordinária, porque ao mesmo tempo que identificamos no Planalto Central do Brasil o encontro das águas, a Comissão Cruz tomou um susto ao ver que havia uma espécie de cratera, uma bacia dentro das bacias, que é a bacia do Paranoá. Ela é como se fosse assim, um vale dos dinossauros, né? Dava para fazer um filme da Disney. Porque ela, encalacrada em si mesma, tem uma ecologia própria e esse tipo de circunstância gera um microcosmos quase místico para que a circunstância natural e o rio, eles abriguem um lugar especial. Esse lugar se chama Brasília, que é uma capital de sonhos, que eu não sei se existe. Se você toma o projeto de Lúcio Costa, e não somente o projeto de Lúcio Costa, mas o concurso público para a nova capital do Brasil, de 57, que deu origem à ocupação efetiva do Lago Paranoá, da região da Bacia do Paranoá, o lago já fazia parte da equação. Não há cidade sem o lago. Não haveria como nenhum dos concorrentes urbanistas projetarem nada sem toda aquela circunstância, aquela fundamentação, as evidências de ocupação dadas pela colina, pelo lago e pelo relevo em volta. Era todo o palco de um grande espetáculo. A partir do acervo de Marcel Gautreau, é um legado para a cidade de Brasília e permite com que ela possa compreender, quer dizer, toda essa trajetória de uma cidade planejada, que se implanta, né, no Cerrado. Portanto, a fotografia tem essa virtude, um pouco de interpretar obras, né, que são obras tridimensionais, como são os monumentos arquitetônicos, as obras de arquitetura, mas ao mesmo tempo é memória, na medida em que faz um registro no tempo, né, que permite com que a gente olhe hoje para trás e compreenda transformações, às vezes bastante radicais, que mesmo um tempo curto de 5 décadas são capazes de promover. A construção da barragem, como tudo que foi feito em Brasília, na verdade, trazia uma grande quantidade de pessoas, né? Por exemplo, a construção do Congresso chegou a ser uma cidade, né? Porque tinha quase 3.000 operários trabalhando ali, assim como a construção do Lago Paranoá tinha uma cidade, a construção da barragem. Eu sou José Xavier Secundo, cheguei em Brasília em 1958. Eu fiquei 2 anos no Rio porque gostei e tal, aí depois eu vi que não estava dando no Rio. Eu digo, vou achar um negócio melhor. Foi quando saiu aquele coisa, você vinha para Brasília ganhando 2 ordenados e tal, não sei o quê. E hora extra, eu falei, não vou ficar pobre aqui no Rio de Janeiro, não, eu vou lá para Brasília e engordar. Esse apelido Deda era Dedé, meu avô que botou. Mas quando eu cheguei aqui em Brasília, aí passaram para Deda. Passaram para Deda, ficou por Deda até hoje. Aí, quando eu cheguei aqui na barragem Paranoá, eu comecei a trabalhar como ajudante de máquinas pesadas. Logo em seguida me botaram para fazer a apropriação da oficina mecânica. Aí me passaram para ser chefe do almoxarifado da obra. As pedras eram tiradas de uma pedreira que tinha aqui na descida da estrada que você vai para a usina do Paranoá. Então tinha 2 pedreiras ali. Foi uma obra muito rápida, né? Desde o momento que se decidiu, né, fazer a represa,
foi muito rápida. Se contratou uma firma americana que começou a fazer a obra de represamento, mas aí o Juscelino, o presidente, com aquela ímpeto que ele tinha, ele não estava muito contente com a velocidade que as obras estavam sendo conduzidas. Então ele decidiu que tinha que ter outro ritmo e pediu que fosse chamada uma outra empresa, o que foi feito rapidamente. Veio outra empresa e assumiu exatamente no ritmo que ele queria. O presidente Juscelino só queria era acabar a obra, rapaz. Aqui trabalhava dia e noite. Quando, em 1956, Israel Pinheiro anuncia que vai começar a construção da barragem para o represamento do lago, Gustavo Corsão escreve que o lago não vai encher, que a terra é porosa, não vai encher nunca. Quando o lago encheu, o presidente Juscelino chama o Afonso Eleodoro, que era o seu secretário. Afonso, um telegrama para o governador Carlos Lacerda e para o Corsão. E o Afonso disse que traz o bloquinho para anotar o telegrama. O presidente só disse, encheu, viu? E esse telegrama foi expedido desse modo. Encheu, viu? Quer dizer, é o primeiro desaforo do lago, talvez, assim como quem diz. Eu existo, existirei, e viu? A Vila Mauri era um local onde as pessoas que vieram trabalhar aqui em Brasília desde o início tinham para morar. Eram gente de todos os estados, né? Você tinha numa rua só capixaba, cearense, pernambucano, baiano, piauiense. Então você tinha toda uma gama de brasileiros. Eu estimo em termos de uns 15 mil pessoas no mínimo na Vila Mauri, que na Vila Planalto, no conjunto, devia ter uns 30 mil. Era muita gente mesmo. Como criança eu achei muito bom, porque eu aprendi a nadar aqui no lago, né? Era menino, começou a encher e a gente já, mesmo na época da Vila Mauri mesmo, a gente já nadava no córregozinho. E a gente nota que à medida que a água ia subindo, as cobras vinham também, e cobra não gosta muito de água, e vinha ficando debaixo das camas nossas. Quando acordava de manhã tinha cobra, tinha tudo debaixo. O sentimento foi da época das pessoas, era um êxodo. Saía com mala mesmo, igual você vê no Nordeste e tudo, porque tinha que sair mesmo, a água estava chegando, né? Mas a gente sentia alegria, porque era mais água que estava aparecendo para a gente usufruir do lago. Não houve nem tempo para retirar todas as coisas que existiam, porque tinham acampamentos, né? Muito restinho de parede, alguns cantos de cômodo, prato, xícara, vidro de perfume, óculos, sapato, vidro de alvejantes, que boa na década de 60 era de vidro. Então você tem um monte ali na Vila Mauri. Quando eu estava fotografando, eu ficava, pô, isso daqui é a nossa Grécia antiga. Talvez hoje, com 55 anos, as pessoas não deem valor ao que está aqui embaixo. Mas daqui a mais 50, quando o Brasil tiver 100 anos, 150 anos, se tiver algum vestígio ainda da Vila Mauri, é a nossa história, né? No meu primeiro mergulho no lago, eu tive um encontro meio inusitado, que foi com a boneca voodoo, que é uma brincadeira dos mergulhadores mais antigos com os mais novos, né? Uma boneca toda trabalhada que está lá no fundo do lago.
E depois desse mergulho, lá, eu tomei um susto, enfim, os caras riram e trocando ideia depois do mergulho, que tinha debaixo do lago. Aí falaram que tinha os restos da construção de Brasília, da barragem, a Vila Mauri, esse negócio todo. Quando terminaram de construir Brasília, acharam que eles seriam uma espécie de lixeira e muitos restos foram jogados no lago, literalmente. Tinha até máquinas, tinha tratores, tinha árvores. A relação do lago com a bacia é como aquela história da lata de lixo. Você sabe o que a pessoa que mora na residência fez, os hábitos dela, quando você vê a lata de lixo dela. O lago, ele espelha e retrata tudo o que acontece dentro da sua bacia hidrográfica. Então é fundamental que essa bacia seja preservada para que o lago possa ter saúde. O lago, na sua primeira década de vida, já começou a mostrar os primeiros sinais de poluição. Em 1969, vieram pesquisadores do Rio de Janeiro para mostrar que já apareceram microalgas indicadoras de ambientes poluídos aqui no Lago Paranoá. Essa década de 60 foi marcada também pela introdução de peixes no lago. E na época se achava que a melhor peixe para se colocar nesses lagos eram a tilápia e a carpa, que hoje a gente sabe que não são os melhores, são peixes exóticos que não deveriam ser introduzidos, mas na época foram. E a década seguinte, de 70 a 80, foi marcado pelo acelerado processo de poluição. Aí a poluição se agravou muito. Era muito excremento, muita porcaria jogada no lago. Tanta porcaria que ele eutrofizou. Eutrofizar é uma palavra bonita para dizer o seguinte, que um certo tipo de alga, um certo tipo de vida cresceu fora da medida, fora do equilíbrio ecológico. Havia tanto fósforo, tantos nutrientes, que esse lago ficou podre, ficou fedendo e chegou no Palácio do Planalto. Ele era, vamos dizer assim, habitado por Ernesto Geisel, né? O nosso general-presidente, ele não aguentou aquilo, né? Quer dizer, feder Brasília não era só uma metáfora, o mau cheiro das coisas, era a realidade e Geisel foi muito claro quanto a isso. Ele reuniu o grupo de administração de governo de Brasília e exigiu que tomasse-se uma providência. E aí sim, então, se alertou definitivamente para a necessidade de se fazer um amplo projeto de despoluição do lago. A CAESB, em 1979, afirmou: nós temos um limite ecológico, esse limite ecológico depende do lago, depende das nascentes, depende da hidrografia e é de 2.430.000 pessoas. Esse é o limite. Isso é extraordinário, porque nenhuma cidade brasileira até hoje sabe qual é o seu limite. E está aí o São Francisco secando, São Paulo sem água e crises hídricas previsibilíssimas. Então, nesse sentido, o Lago Paranoá de Brasília é um ícone nacional. A CAESB demorou aí a década de 80 inteira monitorando intensivamente e rezando para que esse problema do colapso não voltasse. E aí montou a estratégia para na década de 90 seguinte a gente interferir no lago, fazer as novas estações de tratamento de esgoto, já com tratamento de esgoto bem mais moderno, e com capacidade para tratar uma quantidade de esgoto compatível com o crescimento populacional. Aí houve a virada no lago. Nós temos as duas grandes estações de tratamento que eliminam um pouco dessa
imundície, mas continuamos a ter pessoas ocupando a beira do lago. Nós continuamos a ter ameaça de especuladores que não concedem à população o direito de ocupar o lago de uma forma cidadã. A gente foi vendo o lago sendo ocupado. Gradualmente, as margens do lago foram sendo indevidamente, irregularmente ocupadas. As cercas das casas invadiram uma área pública. E a gente foi vendo esse processo, né? Quer dizer, aquilo que eu fazia na minha infância, do meu pai, a gente descia em linha reta e ia pescar na beira do lago, hoje é complicado. Hoje você tem áreas públicas remanescentes no lago, né? E essas áreas públicas pouco estruturadas, né, como o piscinão que a gente chama, né, no Lago Norte, falta uma sensibilidade dos governantes para colocar uma infraestrutura para permitir que o cidadão faça um uso digno da beirada do lago. Brasília é uma cidade que ela tem uma grande vocação para o roteiro arquitetônico, em função desse sítio maravilhoso, desse grande museu a céu aberto que Brasília tem. Hoje, quando você chega com um grupo de chineses, de japoneses, de alemães, de toda parte do mundo e também de diversos estados brasileiros, que ele chega e diga bem assim, eu quero fazer um passeio no lago. Aonde é que ele pode se dirigir? O trade turístico também, eu acho que hoje pede isso, né, de você ter pontos turísticos em que você vem lá dos Estados Unidos, você vai ver um congresso em Brasília, você ter realmente, saber que você tem um ponto turístico que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, como é nas grandes cidades turísticas, né, mundo afora. E Brasília é coisa muito itinerante, os espaços públicos em Brasília não tem banheiro. E é igual nos espaços públicos lindos que a gente tem, os espaços turísticos que a gente tem na beira do lago. Aqui, por exemplo, se a gente quiser fazer um xixizinho agora, ninguém vai poder, né? A gente vai ter que ou pular no lago ou sair correndo para casa, porque não tem banheiro público na Praça da Ponte JK. Qualquer cidade no mundo inteiro que tem disponível um recurso tão fantástico como esse que a gente tem, logo vai se apropriar e vai desenvolver estruturas portuárias mínimas para poder explorar aquele cenário tão fabuloso. O problema que se vive no lago e que o poder público reluta em tomar uma posição, em tomar uma decisão e principalmente em agir de alguma maneira, é a recuperação do patrimônio público nas áreas públicas para o uso público, onde obviamente houver capacidade de suporte para isso. Não é uma faixa de 2 metros e eu vou querer botar gente lá dentro usando e tal, vizinho a um lote residencial. Mas são grandes áreas ainda disponíveis que foram invadidas, foram avançadas e foram edificadas ao arrepio da lei ambiental e da lei urbanística. Eu acredito que venha a caminhar para uma solução dessa natureza aí, que se estabeleça então aonde serão as praias que eu possa ocupar e aí se possa produzir uma estrutura, né, para que os banhistas possam ocupar com proteção, com todas a infraestrutura necessária. As pessoas precisam dessas praias, dessa possibilidade de chegar na beira do lago, né? Então, em nome do cidadão, eu peço aos proprietários das casas na beira do lago que recuem suas cercas, né? Deixe o cidadão ocupar aquilo que lhe pertence por direito. Você vai ver ali, ó, que vem a pista. E aí o local onde deveria ter um corredor de servidão, tá vendo aqui dentro? Aqui tem uma divisão entre uma casa e a outra. Ó. Então aqui deveria ter um corredor de servidão que atendesse, na verdade, ao nome, tá lá, ó, a pista, lá no fundo lá, ó. Sim. Tá vendo? A rua mesmo. Então isso aqui, ela deveria ser desobstruído para que as outras pessoas que moram dentro daquela quadra ali dentro tivessem acesso ao lago. Eu acho que uma parcela muito pequena
tem oportunidade de se aproximar do lago, de saber que o lago existe, de usufruir do lago. Quando vê o lago pela primeira vez, fica absolutamente impactado pela beleza, pela enormidade, que eu não imaginava que era assim, que tinha essa extensão, que tinha essa paisagem e tal. Os imóveis de maior valor aquisitivo estão aqui. Então, aqui também está a população de maior renda, de maior nível socioeducacional. Então, essa população sabe que o lago é público. Mas a população com uma renda menor, uma população que mora mais distante do lago, essa tem a impressão que o lago não lhes pertence. Engraçado que quando a gente fala em Paranoá, a primeira coisa que me vem à ideia é a região, é a cidade do Paranoá, né? O meu avô morava ali, então por vezes a conexão que a gente tinha com o lago lá em casa era o caminho do busão, né? Para chegar, a gente pegava o baú e fazia o trajeto de Taguatinga para o Paranoá. O lago nunca foi algo muito presente no discurso das pessoas com quem eu convivi. E talvez por isso eu acho que eu associe mais à cidade do que ao lago de fato. Porque apesar de vivenciar uma realidade de cidade satélite, acho que o ingresso na universidade me traz também um outro convívio com uma galera daqui do plano, que tem um encontro mais apaixonado com o lago, né? Tinha um amigo muito querido que fazia teatro comigo e morava na Asa Norte. E aí um dia eu vim para assistir um filme com ele e a gente acabou conversando até muito tarde, a gente viu um filme e eu, vou ficar, né? Já não tinha mais ônibus para voltar. Aí ele falou, pô, bora pro lago nadar. Falei, demorou. E a gente atravessou a Asa Norte todinha e veio pro final da Asa Norte para nadar no lago. Que astral, que coisa bacana aí ficar namorando a lua, né? O lago traz um equilíbrio para essa história de concreto, de aço, é tudo retinho, né? E o lago não tem isso não. Altas beiras, né? Convidar a população a ter oportunidade de vivenciar o lago é extremamente relevante, já que a cidade, de certa maneira, foi concebida, implantada, um pouco de costas para o lago, né? Você está no centro da cidade, você mal percebe a presença do lago. Isso é de forma muito diferente da maior parte das cidades do mundo. Se tem um rio, se tem um lago, se tem um mar, obviamente ela se apropria, se junta, né? Se vale desses visuais, né? Dessas paisagens, né? Integra a cidade a essas paisagens. Então acho que Brasília ainda tem muito a fazer para integrar sua paisagem urbana a essa bela paisagem do Lago Paranoá. Bom, o Lago Paranoá foi formado a partir de 4 grandes tributários, né? Esses 4 principais, então, formam o lago e essa água entra por esses 4 braços que formam uma região central e vai até a barragem. Então, como a região é muito ocupada, o solo é impermeabilizado, as matas de galeria já foram removidas em grande parte, então esses braços sofrem mais. E essa ocupação desses rios, muitas delas foram feitas sem o devido... muitos bairros se estabeleceram sem infraestrutura de saneamento básico e lançam os esgotos de grande número de residências, são lançados in natura nesses rios e eles abastecem o lago. Porque o lago ele acaba concentrando quase todas as regiões do DF, né? Pelo menos as mais próximas do plano piloto. Então ele é o primeiro a sofrer as consequências de uma ocupação sem uma boa regulamentação. Acho que o grande desafio que nós temos no Lago Paranoá é exatamente o controle da população na bacia do lago, né? Eu acho que todo o sucesso do programa de poluição do lago, no futuro, está condicionado exatamente a esse controle.
Porque assim, o tratamento de esgotos, ele não faz mágica. Você consegue remover 90% do fósforo que tem no esgoto, mas você não consegue remover 100%. Os mananciais vêm sendo atacados com ocupações desordenadas do solo, então eu acho que a preocupação de ambientalistas é válida. Nós temos que proteger a bacia do Lago Paranoá, para nossa sobrevivência, para o que representa isso de volume de água, um Brasil que hoje entra numa crise hídrica, crise que não chegou aqui, pode chegar. Vamos proteger o Paranoá. Cada vez que nós construímos um novo bairro, né, como agora o Noroeste, lo fazemos de uma forma mal feita. Tá? O Noroeste começou a construir os edifícios antes que estivesse feita a infraestrutura das águas pluviais. A gente está tendo um problema agora com o Noroeste. Essa chuva que deu em Brasília alagou a Asa Norte. Para onde você acha que vem essa sujeira toda? Vem para cá, cara. Acaba aqui no lago. Nós já fizemos discussões muito importantes acerca do assoreamento do Lago Paranoá. Era uma reclamação das pessoas que navegam no lago, a questão do acesso aos piers que estavam sendo assoreados e eles precisavam de uma cota um pouco maior. Então nós aprovamos dentro do comitê a elevação da cota mínima do Lago Paranoá em 30 centímetros, houve uma elevação. Nós temos no final do lago, aqui na barragem, uma geração de energia que consome, né? Não consome água, mas a água tem que passar na turbina, então isso altera o nível. Essa usina aqui da barragem do Paranoá, ela depende muito da chuva. O reservatório ele tem um nível mínimo e um nível máximo muito estreito, são muito próximos. Então a margem ali para operar é pequena. Então, praticamente, o que determina a energia vai ser a chuva. Nos períodos secos, a gente costuma parar as máquinas boa parte do tempo. Isso acontece, de modo geral, com todas as hidrelétricas no Brasil. Essas estações da barragem e do afluente medem a precipitação de água, quantidade de chuva, a vazão de água que está entrando no Lago Paranoá, além da própria cota, né, da altura do lago. Nós temos outros usuários aqui de pesca, de navegação. Então, esses usuários começaram a gerar algum conflito, porque se a geração tivesse uma maior necessidade de água, isso diminuía o nível de água e os barcos começavam a encalhar nas margens. A CAESB tem projetos para ampliar sua capacidade de captação de água e abastecimento do Distrito Federal, né? Ainda não está totalmente aprovado, mas se for efetivado, então o Lago Paranoá também vai ser utilizado para abastecimento da população. Lembrando que ele já é bastante utilizado para navegação, para esportes aquáticos de toda sorte, pesca profissional, nós temos pesca amadora. Então o Lago Paranoá já é, além da grande beleza que ele tem, e da beleza cênica e o ícone que ele é para os habitantes do Distrito Federal. A CAESB não tinha intenção original de captar água do Lago Paranoá, mas a qualidade da água do Lago Paranoá é tão boa que a própria Agência Nacional de Águas sugeriu à CAESB que utilizasse a água do Lago Paranoá. Aí essa captação de água, boa parte dela vai retornar para o lago, mas uma parte ela vai se perder e aí vai impactar na nossa geração, diminuindo a energia gerada ao longo do ano. E aí com isso vai diminuir a nossa receita. Esse uso da captação é um uso que interfere diretamente com um deles, por exemplo, que é de geração de energia. Interfere diretamente com a manutenção da cota do lago, que possibilite, por exemplo, a manutenção da atividade náutica.
Então, eu acho meio preocupante, né? O Lago Paranoá, com a importância que tem no contexto da cidade e tudo mais, servir de reservatório para abastecimento público. Está previsto, né, se todo o processo ocorrer, que a primeira fase da captação esteja já em 2018, já com a retirada de água. Eu entendo que a captação do Lago Paranoá, a captação para abastecimento público, é mais um uso muito importante do lago, né? Nós temos que lembrar que a variação de nível do lago é muito pequena, em função também da questão da navegação, que se abaixarmos demais o nível, a cota do lago, os barcos ficam impedidos de acessar os piers ou sair dos piers. Então, tudo isso vai requerer um monitoramento muito próximo. O lago também é utilizado para geração de energia elétrica e esse equacionamento de manutenção da cota mínima, uso para geração de energia, uso para navegação, principalmente esses três usos, tem que sentar, acompanhar o regime de chuva, o regime de vazões dos nossos rios, saber como o lago está sendo abastecido para que essas regras sejam cumpridas, beneficiando o máximo de pessoas possível dentro do Distrito Federal. O lago ideal é aquele lago que você seria capaz de navegar, pegar um copo e beber a água. Utopia? Talvez, em vários lugares do mundo isso é possível. A ocupação humana em equilíbrio com navegação, com a prática esportiva, com o meio ambiente e com a preservação do lago. Brasília não está longe disso, mas eu acho que nós temos que defender todo e qualquer ataque que ameace o Lago Paranoá. Brasília tem um papel muito importante na nossa formação como cidadão, como atleta olímpico, como velejador. E nós temos uma história de vida a ver com a vela, que vem de família, do nosso avô, que era dinamarquês, então tinha essa cultura viking, escandinava, gente que tem intimidade com mar e navegação. Nossos tios foram campeões mundiais de vela, competiram aqui em Brasília no início do Lago Paranoá, então para a gente era natural que nós viéssemos buscar o lago. Um parque aquático, né, circundado de acessos ao lago, hoje em dia de condomínios e a parte hotéis que crescem, eu acho que em forma e volume perigoso, né, à medida que isso toma uma proporção grande, mas os clubes que oferecem prática esportiva, lazer, recreação. Desde pequenininha eu estou no lago, eu vi o lago de sujo passar para limpo e agora de limpo está começando a passar para sujo de novo. Estou vendo o lago encolher, eu vejo o alvorecer no Lago Paranoá 5, 6 vezes por semana, eu vejo o sol nascer daqui de dentro. Muitas vezes a gente vê a lua nascer, o sol se pôr. Então ele faz parte do meu dia a dia, tanto da minha parte de lazer, quanto da minha parte de trabalho e quanto da minha parte de contemplação. A gente pescava muito no lago. Meu pai ele comprou tipo um catamarã, ele era um banquinho de madeira com um isoporzinho. E a gente remava no lago, né? Isso em 1980, que era uma coisa assim, a minha mãe falava, vocês vão se afogar, e meu pai, não vamos não. Então sempre era o lazer, final de semana era lazer. Eu vejo o lago todo dia, eu trabalho no lago, muitas vezes eu venho de barco trabalhar. Então, porque eu moro muito perto daqui, dá para vir remando. A gente
Sara é uma rede de hospitais de reabilitação. Nós temos 9 unidades, servimos a todos os níveis da população, todas as classes sociais, todo o serviço é público. A ideia é retornar ao cidadão o imposto que ele paga através de serviços qualificados, num atendimento humanizado e com grande embasamento científico. Acidente em agosto de 2011 e nesse acidente o meu pé saiu do corpo e foi reimplantado. E minha vida parou num certo momento. Eu parei de viver, eu parei de me sociabilizar, eu parei de sair com os meus amigos, eu parei, a minha vida parou praticamente. Eu não pensava, eu não vou fazer esporte nunca mais na minha vida, eu não vou, Aí junto o emocional, né, junta toda essa parte. A gente nunca dá valor quando tem as coisas, né? E quando eu consegui fazer um esporte aqui, eu fui remando, na hora que eu vi, olhei assim pro lado, eu estava sozinho, eu sentia aquela sensação assim de liberdade, mas um sozinho assistido, eles estavam de longe no bote me assistindo. Eu voltei a viver, foi muito bom isso, né? Isso até me emociona muito, porque a gente que tem deficiência é muito difícil, né? E você voltar a se sentir viva é uma dádiva de Deus, né? E isso é uma coisa que foi proporcionado junto com a natureza, junto com um hospital que é referência mundial, né? E quando eu comecei a remar, que eu comecei a me ver, eu falei, nossa, eu tô malhando, eu tô remando e eu não preciso de ninguém. A reabilitação ao longo da vida, ela demanda serem coisas agradáveis. Então, por exemplo, um paciente com uma lesão na medula, esse paraplégico que a gente vê na cadeira de roda, ele precisa de muita força no braço, até para ele se levantar, por exemplo, passar da cadeira, ele passa com os braços. O braço tem que estar forte. Então, remando, você faz com muito mais frequência do que só num ginásio, fazendo uma fisioterapia, um movimento mais repetitivo. E assim é um movimento prazeroso. As pessoas que têm lesão no cérebro, muitas vezes elas têm déficit de equilíbrio. Então, usamos veleiros. Eu estou aqui tem 2 meses e já estou assim com perspectiva de conseguir voltar a bater asas, né? Sem me achar dependente de nada nem de ninguém, como eu sempre fui. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, muito forte, né? De qualquer lugar aqui no Sara Lago, a gente vai ver uma bela paisagem, vai ver o céu, vai ver o lago. A gente olhava o lago assim, muito, caramba, só a gente frequenta o lago, né? Era tão pouco visitado, era tão pouco usado, assim. E ao longo dos anos a quantidade de lancha, de embarcação, a motor foi aumentando, né? Aumentando assim, enormemente, inclusive. Então muitas pessoas procuram o lago. Então seja para a prática do wakeboard, natação, stand-up paddle, remo, a canoagem, sobretudo a vela. Brasília virou um polo de vela muito importante. As principais competições nacionais já aconteceram e acontecem aqui. Já estou aqui já há 13 anos com o remo, usando bem esse lago aqui, que é uma maravilha aqui de Brasília. Quase minha segunda casa, né? Porque eu passo quase mais tempo aqui do que em casa. Eu só vou para casa mesmo. Eu chego em casa 10 horas da noite e acordo 5 e meia da manhã. Eu só passo em casa só à noite, só para dormir, né? Porque a maior parte do tempo eu passo aqui perto do lago. A Marinha, ela zela pela segurança da navegação, né? É a principal, né? Junto com a salvaguarda da vida humana, e também tem um pouquinho da parte ambiental, que é a parte de poluição hídrica por embarcações. A embarcação que tem a motor, ela deve circular a mais de 200 metros da margem onde tem a banhista. E se ele precisar atracar ou desatracar, nesse trajeto que ele vai percorrer esses 200 metros, ele tem que fazer de uma maneira muito lenta. E uma outra regrinha que está lá também, que é importante, é manter uma velocidade de segurança. É uma velocidade que, em qualquer momento, ele consegue se livrar de uma situação de perigo. É inadmissível, por exemplo, que uma pessoa embriagada, que uma pessoa conduza um equipamento desse. Isso é um equipamento que pode se transformar numa verdadeira arma.
O Lago Paranoá é um lago bastante seguro, então o desrespeito, às vezes, de alguma dessas regras, que é de conhecimento de todo mundo que é habilitado, acaba gerando essa situação de risco. Outros esportes sem motor também foram crescendo, como a canoagem, o remo, o stand-up agora, que é uma super febre, né? Super bacana, porque é extremamente popular e consegue atingir e mostrar para várias pessoas que essa atividade ao ar livre, junto ao lago, é fácil de se praticar, né? Tem vários pontos do lago hoje que alugam e é bastante acessível para a população em geral. O movimento de ser praia é a fissura, a vontade de pegar onda, entendeu? De surfar. E a gente tentou juntar várias pessoas com o interesse de aproveitar, sabe, o que a gente tem, que é um sol o ano inteiro, praticamente 7 meses sem chuva, um lago maravilhoso. A gente desenvolveu uns campeonatos, né? Campeonato Brasiliense de Surf em 1996. Eu acho que o lago hoje é o que representa toda essa vontade que a gente tem do surf, vem muito dele, entendeu? E hoje é o que a gente consegue fazer, que teve vários desenvolvimentos de como surfar no lago, até com o pessoal daqui de Brasília mesmo. Eles desenvolveram um sistema que se chama Wake Surf. Praticamente é um esporte que foi criado aqui em Brasília, no Lago Paranoá, entendeu? Por pessoas daqui. Então é a coisa mais original, mais local, né? Na época que a gente começou a história, foi uma notícia assim, tinha jacaré no lago e tal, tinha que pegar. E aí, assim, numa brincadeira com um amigo meu, ele falou, a gente ia formar uma equipe de natação em águas abertas e tinha que dar um nome, né, para essa equipe. Então, aí daí surgiu essa junção de Jacaré com Lago Paranoá, Jacanoá. Aumentou bastante a procura, né, o interesse pela modalidade, é uma das modalidades esportivas que mais vem crescendo no país e as pessoas também estão desmistificando, né, esse medo que tem assim, de nadar em águas abertas, né. Durante os nossos treinos, a gente tenta, junto com os alunos, né, fazer uma coleta dos resíduos que outras pessoas, né, desconscientizadas deixam, né, durante a semana, o que deveriam levar consigo, né, o lixo que elas produzem. Então, assim, é uma contrapartida que a gente dá para o nosso local de treino, né. As pessoas têm que entender, de uma forma geral, que o seu lixo não se acaba a partir do momento que ele coloca o saquinho na lixeira, o seu esgoto que você gera também não se acaba a partir do momento que você dá descarga, a partir do momento que ele vai pelo ralo. Então, mas de uma forma geral, essa consciência a respeito da importância dos recursos hídricos, da importância da água, vem crescendo. Se na medida que as pessoas cumprissem a legislação, respeitassem o que é área privada, por exemplo, área escriturada, não edificassem área pública sem autorização de ninguém, né? Não invadissem onde não podem invadir, não ocupassem nem parcelassem ao arrepio da legislação urbanística ambiental, sem licença ambiental, sem projeto urbanístico nem nada, esse seria o quadro ideal. Está na hora das ações em defesa do lago. O Lago Paranoá é limpo, é uma piscina para todo mundo, pública, né? E para manter esse lago assim, desse jeito,
Está na hora de se mobilizar contra a privatização da orla do lago, em favor do uso público do lago e pela preservação da qualidade do lago, porque nós vamos começar, 600 a 700 mil pessoas vão começar a beber a água do Lago Paranoá. Eu sou um paranoeiro. Eu sou um beiradeiro. Eu nasci na beira d'água e assim como como os beiradeiros que eu conheci em vários outros rios e lagos por esse país afora, eu não me entendo sem essa água. Eu preciso dela. Para mim, pessoalmente, eu não seria quem sou se não fosse o Lago Paranoá. Brasília, do sonho de Dom Bosco, da visão de JK, do espírito empreendedor, de Lúcio Costa, de Burle Marx, de Oscar Niemeyer, de Atos Bulcão, daqueles brasileiros que vieram fazer daqui a capital federal, dos brasilienses que já têm orgulho de terem nascido em Brasília, de assumirem que são brasilienses. Eu acho, para esses todos, né, parabéns por terem feito, né, um local tão especial para todos nós brasileiros, sobretudo o nosso Lago Paranoá, que é um parceiro de primeira hora, né? E o Lago Paranoá, então, acho que é uma pérola, a princesa de Brasília, e tem que ser muito bem preservado.